inércia e os eixos principais de inércia. Para tanto, os objetivos desta aula serão relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras disciplinas e em outras aulas, apresentar o cálculo de produto de inércia, apresentar o cálculo dos momentos principais de inércia e seus respectivos eixos, e aplicar o conhecimento adquirido em alguns exemplos. Para tanto, nós vamos precisar recordar os conceitos de momento de segunda ordem, os conceitos de centroide e momentos de primeira ordem, para a gente conseguir definir, o que são os momentos principais de inércia e seus respectivos eixos. Então, primeiro o conceito de produto de inércia. Da mesma forma que fizemos na aula anterior, dada uma figura, uma superfície qualquer, um elemento de área, dA, com coordenadas z e y, nós poderemos definir produto de inércia, que é o nosso I e YZ, como a integral da coordenada y desse elemento infinitesimal vezes a coordenada z diferencial de área. Região qualquer, e eu sei dessa região onde está localizado o centroide dessa minha região, eu posso dizer que o produto de inércia em relação a um eixo y, um eixo z qualquer, é aquela integral de yzda, que vai ser igual à integral. Minha coordenada y, eu posso substituir como y do meu centroide, vezes o y barra, que é a coordenada nos eixos y, z centroidais, vezes a minha distância em z, que nada mais é que a meu z do centroide, mais a coordenada z barra dos meus eixos centroidais, o meu z centroidal dA. Eu posso, então, fazer a distributiva aqui e separar essas integrais. Então, eu vou ficar com dy dz vezes o meu dz, ele vai ser vezes a área, eles são constantes, então ele cai para fora da integral. Vou ficar só com a integral de área de A. Eu vou ter dy vezes o meu z barra, é essa integral aqui, que eu vou ficar com a integral de z barra dA. Y vezes dz, vou ficar com só a integral de y barra dA, que multiplica dz, que cai para fora. E por último, y barra z barra, que é essa primeira integral aqui, dA. Então, se eu for olhar, se eu estou calculando isso daqui com relação ao eixo centroidal, o que acontece? Essa integral de z barra é o meu QY barra dA, é o QZ. O QZ também com relação ao centroide vai ser igual a zero. Então, olhando para as outras duas integrais que eu vou ter, eu tenho, então, a integral de YZ em relação ao meu centroide, mais a distância entre os eixos, Z barra e Z, e Y barra Y, vezes a minha área. Então, essa vai ser a nossa fórmula para calcular o produto de inércia. Se eu tiver figuras compostas, da mesma forma que eu tinha os momentos de inércia, eu somava os diversos momentos de inércia, agora para os produtos de inércia eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar cada um dos produtos de inércia, que é o produto de inércia centroidal, mais a distância entre eixos vezes a área, e vou somar essas diversas componentes para cada uma das minhas áreas que eu dividi a minha superfície. Então, o meu produto de inércia de YZ de uma área I qualquer é o produto de inércia I dessa minha área centroidal, mais o YC menos YI, ZC menos EI, AI. Aqui é interessante a gente observar que, se a minha figura for simétrica, se a área que eu dividi, essa minha areazinha, ela tiver um eixo de simetria, pelo menos, o meu produto de inércia IYZI, barra, ele vai ser igual a zero. E eu vou ficar só com essa componente aqui, que é o YC menos YI, vezes o ZC menos o ZI. Mas a gente vai ver isso melhor nos exemplos. Digamos que eu tenho aquela nossa mesma figura. Eu localizei nessa figura onde está o meu centroide. Então, eu tenho os meus eixos centroidais. Logo, eu conheço quem é o meu Y centroidal, quem é o meu IZ centroidal e quem é o meu produto de inércia centroidal.
E agora eu quero calcular essas características para um novo par de eixos que eu chamei aqui de y', z', que eles vão ter um giro θ com relação ao meu eixo z barra. Então, a gente pode definir que essas coordenadas y' e z' do meu elemento dA como sendo y' igual a y barra vezes cosseno de θ menos z barra seno de θ, e a minha coordenada z' como sendo z barra cosseno θ mais y barra seno θ. É simplesmente uma mudança, né, de coordenadas. Dessa forma, eu posso dizer, então, que o meu iz', né, que era o meu produto de inércia em relação ao meu eixo z', ele é integral de y' ao quadrado dA, só que o y' a gente calculou anteriormente, ele é y barra cosseno de θ menos z barra seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Eu posso, né, expandir esse produto notável aqui, então ele vai ficar com essa carinha aqui, né, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Posso dividir isso em 3 integrais, né, onde eu vou ter uma integral de y barra ao quadrado, eu vou ter uma integral de y barra z barra, e eu vou ter uma integral de z barra ao quadrado. E eu posso escrever, então, essas integrais, como essa primeira aqui é o meu iz barra, né, que vai multiplicar o cosseno ao quadrado do θ. Aqui vai ser o meu produto de inércia, né, o meu IYZ barra, que multiplica cosseno de θ seno de θ. E essa daqui é o meu IY barra, que multiplica o seno ao quadrado de θ. Dessa forma, eu vou calcular com relação a qualquer eixo que eu quero, né, eu consigo calcular o meu iz' em relação aos momentos de inércia e os produtos de inércia, o produto de inércia dos meus eixos centroidais e do ângulo de giro para eu obter o meu z'. Posso repetir da mesma forma que eu fiz essa equação para o meu y' e para o meu i'Z'. E eu vou chegar nessas expressões apresentadas. Então, essas expressões, elas nos dão tanto os momentos de inércia, como o produto de inércia dos meus eixos rotacionados. Se eu fizer umas manipulações, né, geométricas, né, de falar que seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ, se eu chamar de cosseno de 2θ cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, e se eu chamar cosseno ao quadrado de θ de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, e seno ao quadrado de θ 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, eu posso reescrever, então, meu i'Y' como sendo essa minha expressão. Só substituir aquelas expressões trigonométricas lá, que eu vou chegar nessa equação. Da mesma forma, meu iz' se torna isso, e meu i'Y' se torna isso. Se eu somar essa primeira equação com essa minha segunda equação, eu descubro que meu i'Y' mais o iz', ele é igual ao i'Y barra, né? Então, essas minhas equações aqui, elas nada mais são que as equações paramétricas de uma circunferência. Então, como que eu vou determinar qual que é essa equação de uma circunferência? Então, a gente vai ter alguns artifícios matemáticos para conseguir olhar e enxergar essa minha circunferência. Então, pegando aquela primeira equação, iz' igual a essa expressão, eu isolo esse meu termo iz barra mais y barra sobre 2, eu passo para o outro lado subtraindo e elevo ambos os lados ao quadrado. Desenvolvendo somente, né, o meu lado direito dessa equação, eu vou chegar nessa expressão aqui, uma expressão grande, né? Vou fazer a mesma coisa para o produto de inércia. Ó. Pego o meu produto de inércia, ele é igual a isso. Nesse caso, elevo direto os dois lados ao quadrado e determino de novo uma expressão que vai ser uma expressão grande, cheia de seno quadrado, cosseno. Aí o que eu faço? Essa expressão grande, eu vou somar com a expressão grande que eu tinha no slide anterior. Somando as duas, eu chego exatamente a isso aqui, ó. iz' menos iz barra mais y barra sobre 2, tudo elevado ao quadrado, mais i'Y' ao quadrado, é igual a iz barra menos y barra sobre 2 ao quadrado, mais i'Yz
ao quadrado. Chamando de I médio esse termo aqui e chamando de raio, né, a raiz quadrada disso tudo aqui, eu chego nesta equação. IZ' menos I médio ao quadrado mais IY' Z' ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, isso daqui é a equação de uma circunferência, onde as minhas variáveis em x, né, que seria meu eixo horizontal, é IZ'. Em y é o meu IY', né? O I médio é a posição x do meu centro da circunferência. Como eu não tenho nada aqui, a posição y do centro da minha circunferência, ela é igual a zero. E esse aqui eu tenho meu rádio. Dessa forma, eu consigo montar essa equação da circunferência, né? Que a gente também chama ela de círculo de Mohr. Então, vamos entender o círculo de Mohr. Ó. Na horizontal, eu tenho IZ'. Na vertical, eu tenho Y', né? Então, meu I médio, ele é o centro da minha circunferência. E o ponto M é o dado pelo valor do meu IZ' e pelo meu valor de Y'. Percebam que tem dois pontos bem característicos aqui na minha circunferência, que é o meu ponto B e é o meu ponto A, que para esses valores de Z, o meu Y', ele é zero. Então, eu chamo esse valor, o valor do ponto B do meu I mínimo, do meu IZ mínimo, e o valor do ponto A do meu I máximo. E é esses valores que eu quero. Então, eu vou ter, né, momentos de inércia mínimos e máximos quando o meu produto de inércia for igual a zero. Então, se eu tenho isso daqui que é o meu produto de inércia, basta eu igualar ele a zero, né, separar os termos, transformar isso num seno sobre cosseno, que na verdade isso daqui vai ser uma tangente de 2θ. Então, tangente de duas vezes o ângulo de giro, né, ele vai ser igual a essa minha expressão. Então, com isso, eu consigo achar a orientação dos meus eixos principais de inércia. A gente vai ver isso num exemplo. E com relação aos momentos principais de inércia, nós tínhamos aquela expressão, né, que era a expressão da minha circunferência. Então, o que eu faço? Quando eu estou com meus eixos principais de inércia, o meu produto de inércia ele é igual a zero, então eu substituo o valor dele igual a zero aqui. Passo o quadrado para o outro lado na forma de uma raiz. E aí, passo o menos I médio para o outro lado, I médio somando. Substituindo o valor do I médio e do raio ao quadrado, eu chego nessa expressão. Então, meu I máximo e o meu I mínimo é dado por IZ barra mais Y barra dividido por 2, mais ou menos a raiz de Z barra menos Y barra por 2 ao quadrado, mais o YZ barra ao quadrado. Essa expressão e a expressão de tangente de 2θ são as expressões que nós vamos estar utilizando na resolução dos nossos exercícios. Tá? Então, é essas que interessam de todo esse desenvolvimento matemático apresentado nesta aula. Então, chegou na hora do quê? De a gente treinar isso. Né? Mas antes disso, recorde todos os conceitos apresentados, né? Leiam a nota de aula antes de partir para a resolução dos exercícios.